Olá pessoal, boa noite, paz seja convosco, tudo bem? Bom, iniciamos aí um breve estudo da Palavra de Deus aí, né? O Café com Bíblia, toda segunda-feira a gente entra aí com um conhecimento da Palavra aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Deus que conhecemos. Eu te convido a entrar, assistir aí o estudo aí, a permanecer, né? A estar com o coração aberto, deixar Deus tocar a sua vida, né? Deixa Deus fluir na tua vida aí através desses estudos. Esteja com o coração aberto para entender mesmo muitas coisas. E eu convido você aí, se você sentir no coração de compartilhar, enviar esse vídeo para alguém aí, né? Que a gente vai falar um pouquinho aí sobre o Deus que conhecemos, o Deus que se deixa conhecer. Vamos falar sobre vigiar, orar, né? E para a gente iniciar, não vamos ficar aguardando muito tempo, né? Vamos dar início rapidamente, que rapidamente concluímos o vídeo, né? Que ele seja abençoador para sua vida, né? Que esse vídeo ilumine a tua vida, né? Traga grandes conhecimentos para você, né? Que você possa entender se deve ou não compartilhar ele com alguém. Eu não procuro status, eu procuro vidas, né? Eu e minha esposa, a gente trabalha cuidando de vidas, amando vidas. E uma das funções que a gente exerce amando vidas é compartilhando a palavra de Deus, é fazendo com que essa palavra chegue ao coração de muitos, né? Então eu convido você se você está acompanhando comigo aí, eu convido você a orar aonde você estiver, né? A gente orar, pedir a direção de Deus. Vamos orar sem perca de tempo? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te adoro, porque mais um dia aconteceu em nossas vidas. Levantamos, respiramos, andamos, nos movemos e agora podemos te glorificar, podemos te adorar, porque o Senhor tem nos mantido, tem nos dado fôlego de vida. Pedimos a tua presença, pedimos o teu Espírito Santo, ó Pai, em cada lar, em cada lugar onde alguém estiver acompanhando esse estudo, ó Deus, que sejam eles abençoados, que sejam eles tratados por Ti, ó Deus. Eu te convido, Senhor, se Tu falando e eu apenas um instrumento, com os meus lábios e com a minha voz. E é em nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Então eu convido você aí, se você já está se sentindo à vontade e assistindo, né, onde você esteja, não vou pedir para você curtir o vídeo, porque o vídeo ainda não aconteceu. Mas se você sentir, fica à vontade. Eu convido você a compartilhar, enviar para alguém se você entende que alguém precisa de uma palavra de vida. Por que a gente fala uma palavra de vida? Jesus estava falando, o povo estava indo, ele vira para os discípulos e fala: se vocês querem ir também, vão. E eles dizem: para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? E é a palavra deste Deus que eu quero compartilhar com você. Se você já está aí prontificado para ouvir esse estudo, para acompanhar, eu serei breve. Não farei mais aqueles estudos prolongados de 1 hora. Farei estudos aí de 35 minutos, 40 minutos no máximo. Então, se você já está pronto para assistir, se você já está pronta para assistir, eu te convido a pegar a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 41. Todo mundo fala que quer morar com Deus, que quer ir com Deus, né? Mas ninguém quer investir tempo para estar com Deus, então se torna incoerente querer morar com Deus e não ter tempo para Deus agora. E tudo que eu falo para você é para você pegar a Bíblia, ler um versículo aí junto comigo no estudo. É pouco tempo, já finaliza, já acaba, né? Mas é a critério de cada um dizer se quer, se não quer, se topa ou não. Mas para quem vai acompanhar, pega a Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Agora a gente não vai mais perder tempo, eu não vou falar mais nada fora do estudo, para a gente não se demorar aqui. Lá no livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 41,
É aquele contexto, né? Eu não vou entrar no contexto, mas é o contexto do Getsêmani, lá onde Jesus vai orar, leva os discípulos. E eu quero usar esse trecho aqui, para a gente comentar algumas coisas. E no versículo 41 diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Todos nós devemos acompanhar os ensinamentos de Jesus e viver o que ele tem nos ensinado através da sua palavra, através da palavra de Deus. A gente precisa de uma introdução para o estudo de hoje, para a gente compreender o Deus que nós conhecemos, para nós entendermos o Deus que se revela a nós todos os dias. Nós precisamos, nós, nós precisamos compreender que a verdadeira vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, é que você aguarde, é que você retenha ela, para que você busque essa vontade e a hora que você encontrar, porque você retenha ela no seu coração, você guarde ela, porque no momento definido por Deus, você encontre, você alcance o grande milagre dele, que é a salvação, que é então o fato de que ele vai levar os seus para si. Porque quando a gente observa esse texto, a gente leu de Mateus 26, se você for ler todo o contexto, o que aconteceu? Jesus ele se angustiou, né? Fala um pouco sobre Jesus ser preso e estar angustiado. Então ele vai lá orar, ele leva consigo os seus discípulos, né? Ele vai lá buscar um conforto da parte de Deus, porque oração é comunhão, né? Oração é eu estar próximo, é ter proximidade, é ter relacionamento. Como provavelmente o que Jesus foi fazer ali de buscar um conforto deve ter acontecido na sua vida em algum momento de você precisar desabafar, de você precisar recorrer a um ombro amigo. E por que melhor amigo do que Deus? Não conta pra ninguém o que você está passando. Te ajuda, é o teu braço forte, é o teu sustento. E quando a gente olha isso, Jesus levou consigo alguns dos seus discípulos, né? Alguns dos seus discípulos, e aí no versículo 41 do capítulo 20, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente compreende através desse texto que é preciso investir tempo, fale comigo, investir tempo em oração e em vigilância. A gente precisa vigiar. O termo é vigiai e orai. Primeiro a gente vigia, depois a gente ora pedindo socorro, pedindo auxílio. Muito se fala a respeito da oração, de conversar com Deus, e pouco se fala da necessidade de estar vigiando. Jesus deixa claro que a oração e a vigilância são necessárias nas nossas vidas para que não caiamos em tentação e, consequentemente, assim não pecamos contra Deus, né? E o que é isso de vigiar e de orar? Para que não caiais em tentação, para que não entrais em tentação. Isso é uma luta diária. A nossa luta para alcançarmos as coisas de Deus deve ser diária, deve ser cotidiana, deve ser habitual, não pode ser automático. A gente precisa saber a quem a gente serve, quem é o nosso Senhor, porque Deus ele fala assim em Malaquias capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Se eu sou o Pai, onde está o amor para mim? Então a gente precisa entender que aquele que não ora, ele deixa fortalecido. Na oração sentimos Deus e ele nos revela
Porque lá em João, capítulo 14, versículo 26, diz que o Espírito Santo, o Consolador, nos fará lembrar de todas as coisas. E quando a gente vai orar e Deus vai nos fortalecendo, a gente vai lembrando da palavra, porque Efésios 6,18 vai dizer que a palavra é escudo. Ela não é uma arma, ela é um escudo. É autodefesa. Foi assim que Jesus fez. Ele estava no deserto, 40 dias, com fome. O diabo chega e fala: se és tu filho de Deus, transforma a pedra em pão e come. E Jesus vira: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da Deus. Logo então, o Espírito Santo nos faz lembrar de alguns trechos da palavra, que vem nos confortando, que vem nos moldando quando precisamos de cura e nos trazem ânimo para levantarmos e seguirmos em frente. E o que acontece com quem ora, com quem vigia, com quem se achega a Deus? Quem vigia, ora. Quem vigia, ora, prevalece em Deus, prevalece no Senhor, porque Deus é o seu sustento. A atitude de vigilância é fundamental, porque a carne deseja as coisas que supostamente são boas para o corpo, e para a mente, não deseja as coisas de Deus. Quando você permite que isso aconteça, você se torna frio espiritualmente, distante, mas Deus é próximo e aceita qualquer atitude tua de reverência, porque Ele quer ser Senhor da sua vida. Se você for olhar Gênesis, capítulo 1, o que você vai achar lá? E disse Deus, e falou Deus, e ordenou Deus, e mandou Deus, e fez Deus, e disse Deus. O capítulo 1 todo. E aí lá no versículo 26 do capítulo 1, 27, Deus formou o homem que já havia criado dentro dele. Formou do pó da terra e soprou, Ruach, espírito de vida, e tornou o homem alma vivente. Dali por diante você não acha mais na Bíblia disse Deus, falou Deus, mandou Deus, ordenou Deus. Porque no capítulo 2 de Gênesis agora a história já mudou. E disse o Senhor Deus. E falou o Senhor Deus. Pode ler lá outra hora, em algum outro momento, você vai achar escrito dessa forma. Então a gente precisa entender que Deus nos fez para governarmos, para dominarmos. Porque Ele disse: dominai sobre a face da terra, populai a terra, enchei a terra. E quando eu e você se enchemos da presença de Deus, nós transbordamos. Por isso que Jesus ele fala: de ti fluirão rios de água viva, que purifica, que renova, que transforma. Logo então, entendemos que existe uma luta incessante entre os desejos, que são os nossos desejos, e os desejos do Espírito, que são da parte de Deus. Você deve perceber isso e passar por cima desses sentimentos, contornar eles, controlar eles e dar espaços para as coisas que são de Deus, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, então a gente tem que tomar uma posição. Nós somos feitos da terra, mas nós temos glória dentro de nós. Por que nós temos desejo e sentimos necessidade de ir na igreja? Porque todos pecaram, destituídos estão e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Logo então, a gente compreende que o mais importante é os desejos de Deus para nossas vidas. Olha comigo o capítulo 13 de Marcos. No capítulo 13 de Marcos, eu quero te contar a parábola em reflexão sobre vigiai e orai. Bem sabemos que é os últimos dias, bem sabemos que a vinda de Cristo é anunciada, bem sabemos que desde sempre é anunciado que Cristo está vindo. Mas Romanos capítulo 13, versículo 11, diz que o fim está agora mais perto do que quando no princípio cremos. A gente só pode crer porque teve maturidade para julgar o que é certo e o que é errado.
Tendo maturidade para entender e discernir o bem e o mal, o certo e o errado, o correto e o eficaz, nós podemos dizer se cremos ou não. Quando chegamos no capítulo de João, antes de eu ler aqui essa parábola, João capítulo 3, versículo 16. Eu não sei se você já percebeu, mas eu quero te contar isso. Se você nunca viu, vá lá e leia. João capítulo 3, versículo 16 diz: E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quase todo mundo que lê esse texto está lendo o texto, amou o mundo, mas no intelecto está lendo o mundo e entendendo o homem. Deus amou tanto o homem que deu o seu Filho pelo homem, mas não é isso que está escrito lá. Lá está escrito que Deus amou o mundo, não eu e não você. A palavra mundo lá no original significa cosmos, criação, céu, terra, mar, estrelas. Então a gente observa que Deus amou o mundo e todo aquele que nele crê recebe a vida eterna. Por quê? Porque no mundo está inserido eu e você. E eu e você, nós, os seres humanos, somos os únicos seres racionais de intelecto preparados para discernir entre o certo e o errado. Se você for prestar atenção no livro de Gênesis, no capítulo 1, até o quinto dia foram feitas todas as coisas, todos os animais. No capítulo 6, Deus criou o homem para governar todas as coisas que haviam sido criadas. Por isso que veio a ordem: crescei, multiplicai e dominai. E então a gente compreende que Deus amou o mundo e eu estou inserido no mundo. E dentro do mundo eu sou o único. Você é o único com capacidade mental para crer que Deus amou, que Deus deu, que Deus quer se relacionar comigo e com você. E aí a gente chega aí no livro de Marcos, no capítulo 13, no versículo 32 ao 37, diz assim: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, e nem o Filho, senão o Pai. Olhai, agora veja que mudou o termo na parábola. Antes era vigiai e orai. Agora é olhai, vigiai e orai. Porque não sabeis quando chegará o tempo. E como se um homem... Agora ele começa a explicar o que é referência a esse tempo. Ele fala, no versículo 34, é como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa. Partindo para fora da terra, deixando a casa, deu autoridade aos seus servos, e a cada um destinou a sua obra, e mandou que o porteiro vigiasse. 35. Vigiai, pois não sabeis quando virá o Senhor da casa. Não sabeis se é à tarde, não sabeis se é à meia-noite, não sabeis se é ao cantar do galo ou é pela manhã. Para que esse dono da casa ou senhor, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E estas coisas vos digo a todos: vigiai. Então aqui a gente compreende que a gente precisa olhar, vigiar e orar. Olha o versículo 33. Vigiai e orai. Por quê? Porque Jesus ele veio, porque estava escrito que ele viria. Estava dito que o Messias de Deus viria, que o Cristo estaria perante eles. E então, através disso, a gente conhece o Deus que conhecemos, que é um Deus verdadeiro, que nos dá o verdadeiro conhecimento de quem é Deus, que implica em comunhão, que implica em fé, que implica em obediência, que implica em adoração. Me diga comigo, Deus procura uma adoração sincera? Uma adoração pura? O que a palavra de Deus diz? Que Deus procura alguém desobediente? Que Deus procura alguém que
viva à toa? Não. Quando a gente conhece a Deus, Ele nos revela o que é comunhão. Ele nos mostra o que é fé. Ele nos ensina o que é obedecer. E Ele nos revela quem Ele está procurando. Deus é Deus, Ele não precisa de ninguém. Em Sua majestade, Ele é autossuficiente, Ele é poderoso, Ele é majestoso, mas Ele procura, não adoração, Ele procura os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Um relacionamento pessoal com Deus, ao referir-se a Ele, nós vemos um Deus distinto, independente da sua criação. Ele fez descrição da natureza em tudo. No Salmo 19 ele diz: a natureza revela que existe um Criador. Pessoal, eu conheço o meu Deus, que tem personalidade, que é revelada no tratamento das suas criaturas. Porque eu e você começamos a seguir uma lei que foi gravada em nosso coração, uma palavra que transbordou o nosso ser, e hoje a gente louva, hoje a gente adora, hoje a gente busca, hoje a gente glorifica. Porque conhecemos este Deus que se deixa ser conhecido, que se revela a nós. Desta forma, entendemos que Deus não está confinado, Ele não é limitado e Ele não está preso a algum elemento físico, nem a tempo, nem a espaço. Deus é Deus, porque Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. As qualidades estão acima, além do ser humano. Tanto que Davi, no Salmo capítulo 8, ele diz que é Senhor o homem para ti, para que te lembres dele, para que visite os seus filhos. E este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. O Deus que se deixa ser conhecido. O Deus que está presente no destino da humanidade, demonstrando a sua presciência. Mas espera lá, o que é presciência? Deixa eu ler aqui que eu trouxe um significado do que é presciência. Presciência significa conhecimento prévio. É mais do que simplesmente conhecimento dos fatos antes de ocorrer. Tem um sentido mais relacional do que cronológico. Então a gente consegue entender que esse nosso Deus, Ele sabe tudo o que você precisa. Ele sabe tudo o que você quer. Ele sabe do que você necessita. Ele sabe, mas a gente precisa se achegar a Ele. E Jesus, na palavra de Deus, estava escrito que Ele viria, que o Cristo viria. E Ele veio. E Ele deixou uma palavra para nós, dizendo que eu voltarei. Jesus falou, eu voltarei, eu vou, mas eu voltarei. A promessa da volta de Jesus garante o rapto da igreja, garante o arrebatamento da igreja. Logo, eu e você, ao crermos em Deus, entendermos que Jesus é o Filho de Deus, confessarmos isso com nossa boca, isso é para a justiça. Está lá em Romanos capítulo 9, versículo 25. Então a gente precisa entender que nós como a igreja, nós como o templo do Espírito Santo, nós como a casa de Deus, a sua volta, a volta de Cristo, é a nossa segurança. Jesus anunciou sua volta. Se você ler Lucas 19, versículo 13, você vai achar a parábola dos 10 servos, que vai falar das minas. E outra coisa que a gente vê é que na sua volta, Ele nos receberia para si mesmo. Porque lá em João capítulo 14, ele diz lá, não crede em Deus e crede também em mim. Eu vou vos preparar lugar, porque na casa de meu pai há morada. E aí em João capítulo 14, versículo 3, ele diz assim, e virei e vos levarei para mim mesmo. É tão interessante o texto de que Deus ele se revela no Filho, e através de Jesus revelando o amor do Pai por nós, nós compreendemos o que Jesus vem falando. Quer ver? Por curiosidade, abre comigo em João capítulo 17, se você está com a sua Bíblia aí, no versículo 22.
Então eu e você temos terra, porque somos daqui, né? Nascemos aqui, somos terra, fomos feitos do pó da terra. Mas nós temos glória, nós temos a presença de um Deus vivo habitando em nós. O apóstolo Paulo, quando ele vai corrigir a igreja, ele chega com aquela severidade e diz assim: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? Por quê? Porque em João capítulo 17, versículo... vamos ler desde o 20. É uma oração que Jesus diz, ele diz assim, ele está lá em Israel, para a gente saber da cultura, ele está lá em Israel, né, nesse termo aqui, quando aconteceu esse fato, e ele está fazendo esta oração sacerdotal, e ele diz assim: eu não rogo somente por estes, mas eu rogo por aqueles que pela tua palavra vão crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, e também assim eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Pai, eu lhes dei a sua glória que a mim me destes, para que eles sejam um como nós somos um. Aí agora entra o detalhe de como que acontece. Sendo eu neles, tu em mim, para que eles em perfeita unidade sejam em nós, para que assim o mundo creia que tu me enviastes a mim, e que tenha amado a eles tanto quanto tem amado a mim. Aqui a gente compreende que Deus ama a mim e ama você, como amou a Cristo. Porque ele diz que ele se compraza no Filho dele. Se logo eu e você voltarmos ao início do estudo, que é compreendermos a vontade de Deus, porque não sabemos o dia da vinda, nós vamos querer esta vontade e vamos ouvir que somos sim filhos amados. Jesus falou aqui que Deus tem nos amado como ama Ele. E aí ele fala assim no 24, Pai, quero que onde eu estiver aqui você deve entender se você quer ir morar com Deus. Aqui você entende por que o acesso a Deus é só através de Cristo. É só através de Jesus. Estar com Deus, morar com Deus, estar na eternidade, interfere ao ponto de você compreender que sem Cristo você não vai, você não tem acesso. Por isso que ele fala em João 14, versículo 6. Eu sou o único caminho, a única verdade e a única vida. Vida que o Pai quer que vocês vivam, um caminho que vai conduzir vocês ao Pai, e verdade que revela o Pai. Então a gente chega no versículo 24 e ele diz assim: Pai, aqueles que me destes, quero que eles estejam onde eu estiver. Também estejam eles comigo, para que vejam a minha glória que tu me destes antes da criação do mundo. Para Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Estes conheceram que tu enviastes a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhe farei conhecer ainda mais, para que o amor que me tens amado esteja neles, e assim eu esteja neles. Está aí no versículo 26 de João 17. Mas como que acontece? Então a volta de Jesus é a minha segurança, é a sua segurança. Jesus falou: eu virei e vos levarei para mim mesmo. Jesus, eu não sei se você sabe, eu acredito que sim, mas se você não sabe, eu quero te dar a informação lá em Atos capítulo 1, versículo 11. Diz que Jesus descerá dos céus. Há de vir assim, como para o céu o ouvistes ir. Ele está falando lá, né? O anjo fala com os discípulos, o mesmo Cristo que vê indo, vais ver ele descendo. Todos os que estiverem vivos verão, é o que a palavra nos mostra e nos revela. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 30, dizendo: verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Você crê? Porque eu não sei se você crê, mas em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: é necessário que aquele que se aproxima de Deus antes creia que ele existe. Então eu e você devemos estar preparados. E aí lá em Mateus capítulo 24, 42, vai dizer: pois não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor.
E aí a gente vai na igreja e é meu Senhor Jesus, é meu Senhor Jesus, é Senhor Jesus para lá, Senhor Jesus para cá. E aí de repente você, meu Senhor Jesus, e você não vive preparado. E aí é o que a gente compreende? Que nós não sabemos a hora. Precisamos estar preparados. Aí quando a gente observa Mateus 24, 44 e 1 Tessalonicenses 5, 6, a gente entende a seguinte frase: o Filho do Homem há de vir a hora em que não sabeis, em que não penseis. Então, não durmamos, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Como que eu poderia concluir isso daqui? Você já está preparado para a volta de Jesus? Acho que não tem melhor maneira de concluir o estudo de hoje perguntando, né? Você está preparado para a volta de Jesus? Talvez o impulso da tua resposta tenha sido sim ou não, mas reflita. Você está preparado para a volta de Jesus? Na Bíblia diz assim que as almas são como peixes, que quando pescados e arrastados à beira da praia, são selecionados e os bons vão para o cesto e os maus, os de má qualidade, os de pequenez, de pequena estatura, os que não têm servidão, são descartados, são jogados fora. Que tipo de peixe é você? Porque Jesus chamou Pedro e falou assim: vos farei pescador de homens. Logo então, somente aqueles que forem lavados pelo sangue do Cordeiro participarão da sua subida triunfante. Você está pronto? Você está preparado? Lembre-se, lembre-se, olhai, vigiai e orai. Olhai, porque não sabeis o tempo, não sabeis quando acontecerá. Vigiai, porque a todo momento estamos sujeitos a pecar. E orai, para que tenha relacionamento com Deus. Para que, se for o caso de você dobrar o joelho, de eu dobrar o joelho e dizer: Pai, me perdoa, eu pequei aqui. Nós precisamos saber. Nós precisamos entender. Quer ver? Em 1 João 2. Abra comigo se você puder. 1 João capítulo 2. Se você nunca ouviu, você pode me chamar de louco ou pode ir pesquisar e achar a mesma coisa. Mas em João capítulo 2, 1 João, né, lá no finalzinho, perto do Apocalipse, fala um termo. Quando a gente está lendo o livro de Jó, uma das coisas que Jó fala nas orações dele é: se eu tivesse quem julgasse a minha causa, saberia e teria a mim por inocente. Jó sabia o que ele vivia, Jó fazia, e quando ele é acusado, ele diz: se eu tivesse quem julgasse a minha causa. Ele está falando ali, não é julgar para condenar, é julgar para defender. Ele está basicamente dizendo assim: se eu tivesse um defensor, eu seria inocentado. E eu não sei você, se você sabe, mas Deus não tem problema com o pecador. Ele tem problema com o pecado, porque a Bíblia diz assim que o santo não se mistura com o profano. Por isso precisamos nos limpar para que as nossas vestes fiquem brancas. E quando nós nos aproximamos de Deus, é Jesus quem intercede por mim e por você. Porque a minha Bíblia diz que Ele está sentado à destra do Pai. Estando Ele sentado à destra do Pai, quando eu e você pecamos, Deus não tem problema conosco, pecadores, porque nós somos pecadores. Romanos 3,10 diz que não há nenhum justo sobre a terra, nenhum sequer. Romanos 3,23 diz que todos pecaram. Todos os gentios, todos os judeus, todos pecaram.
e destituídos estão. E todos esses que pecaram carecem da glória de Deus. Carecem, precisam, necessitam. Mas a gente recebe e peca. Mas daí quando a gente peca, a gente precisa ficar sujo? A gente precisa ser imundo? Não. A gente precisa se arrepender. Jesus pregou: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Esse mesmo Jesus intercede por mim e por você, porque Jó lhe fala: se eu tivesse quem defendesse a minha causa, quem julgasse ela, teria-me por inocente. Irmãos, o que ele pedia para ter, nós temos. A gente só precisa se arrepender e voltar para Deus. Nós não sabemos, mas por enquanto nós podemos chegar pertinho do trono, porque a Bíblia diz assim em 1 João capítulo 2: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A palavra está aqui para a gente não pecar. A palavra está para a gente olhar, vigiar e orar. E o Espírito Santo vai trazer ao nosso coração, ao nosso entendimento, este escudo que não nos deixa pecar. Aí no capítulo 2 diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus, o Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelo do mundo todo. Lembra que eu falei lá no João 3,16? Deus não amou a mim e a você, Ele amou o mundo, cosmos. A palavra mundo lá é cosmos, a criação. Só que dentro deste mundo, nesta criação, o ser humano, o homem, eu e você, somos o único ser que pode crer. Você já leu? Todo aquele que crer e for batizado já está condenado? Irmãos, a gente precisa despertar. A gente precisa acordar. Porque em Hebreus capítulo 10, 36, 37, diz: o que há de vir, virá, e não tardará. Jesus virá. Vamos agora. E com estas palavras, eu encerro o estudo desta noite. Reflita. Você está preparado? Você está pronto? É suficiente, porque a Bíblia diz que nos últimos dias a fé de muitos se esfriaria. Mas se você estiver meio para lá do que para cá, lembre-se. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Todo aquele que se aproximar de Deus, antes é necessário que ele creia. Vai se encher de fé, indo para a igreja. Quando deu o início na pandemia, todo mundo reclamava que a igreja estava fechada, que não podia ir, mas agora está aberta. Agora as portas se abriram e você pode ir. Porque a Bíblia diz que a fé só vem através da pregação da palavra de Deus. Não se engane que o estudo vai te encher de fé. O estudo vai trazer conhecimento para a tua vida. Eu venho compartilhar com você textos que você pode ler sozinho. Mas a pregação na hora do culto é essencial. A tua presença na hora do culto é essencial. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, que é o vosso culto racional, bom e agradável a Deus. Amém? Pense e reflita. Estamos preparados? E se for hoje? E se for ao encerrar esse estudo? E se não der tempo de encerrar esse estudo? Pense, reflita. Você está preparado? Deus chama você. Deus convida você. Jesus ele fala assim: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você estiver precisando do alívio de Deus, se achegue a Ele. O Cristo, o Jesus,
o Senhor Jesus, Senhor dos Senhores, que recebeu o nome que está sobre todo nome, acima no céu e abaixo na terra, ele tem autoridade. Ele te chama. Ele te escolheu. Você é um escolhido. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus te guarde e que Deus te proteja. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço e eu te exalto. Obrigado, ó Pai, por este momento e por esta oportunidade. Que esta palavra toque o coração de todo aquele que assistiu e daquele que ele seja alcançado por ti, ó Pai. Que em algum momento destas palavras, desses textos que eu li, estes corações sejam fisgados e pescados por ti, ó Deus. É em nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Até segunda-feira, 8h25, entramos aí ao vivo num estudo bíblico para encher a sua vida de informação, sabedoria, conhecimento e discernimento. Até a próxima. Fui!